Vamos então seguirmos com o estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 8. Indagações esclarecedoras. Logo nos afastamos do apartamento de Leôncio, indaguei ao plecaro Alberto. Sem desejar envolver-me em julgamento apressado, gostaria de entender como pôde o amigo Leôncio, portador de tantos recursos de elevação e conhecimentos profundos da doutrina da razão, envolver-se nessa teia de prejuízos tão graves. Lúcido e ponderado, sem qualquer expressão de censura, explicou-nos. Caro Miranda, a existência terrestre, como sabemos, é sempre cheia de perigos que repontam do passado delituoso e das atrações que se multiplicam exuberantes ao calor das paixões que remanescem dos instintos e são imperiosas no seu circo à lógica, à razão. Reencarnado, o espírito perde temporariamente parte da lucidez que possui, a fim de que aprimore os sentimentos e engrandeça-se nos testemunhos. Não obstante, no fragor das lutas renhidas, envolve-se com entusiasmo ou desinteressa-se de levar adiante os objetivos para os quais retomou no proscênio terrestre, quando sofrem injunções difíceis. Invariavelmente, os primeiros tentames de crescimento se fazem com relativa facilidade, tornando-se desafiadores à medida que se expande o campo de ação e se dá o reencontro com as experiências do passado que ficaram interrompidas, mas as personagens que delas participaram continuam vivas e atuantes. É nessa fase que rompem as lembranças, agora transformadas em sentimentos de emoção, sem claridade de entendimento, conduzindo a comportamentos que surpreendem pelo inesperado da circunstância. Nosso caro Leôncio experimentou a dádiva do conhecimento espírita, mas lhe faltaram os recursos morais, que, embora vicejassem no íntimo e o orientassem de alguma forma, não eram suficientes para superar as tendências em predomínio do ego. A vaidade exacerbada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer um ministério missionário, foi nessa deficiência do espírito que se abriram as brechas para as agressões imprudentes dos seus adversários pessoais, bem como aquele outros do ideal libertador. Facultando-me tempo para reflexão, calou-se por breve momento para logo dar seguimento aos comentários. O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional, e não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbando-se, mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Infelizmente, os preconceitos de toda ordem sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valor que realmente não possuem. Afirma-se com certa sabedoria que Deus pôs o conhecimento na cabeça para bem conduzir o indivíduo através da razão. Porém, o sentimento foi colocado no coração para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência. Há, desse modo, uma distância significativa entre conhecer e vivenciar, ensinar e sentir, compreender e amar em profundidade, ajudando sempre e sem cessar. O Espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém tem as suas raízes fincadas no amor, o que permite que todos os indivíduos o assimilem pelo entendimento e pelo sentimento, quando desvestido das linguagens complexas que, não poucas vezes, alguns dos seus profitentes o revestem, em exibicionismos literários, desnecessários e de resultados negativos. Há muita facilidade em dizer coisas simples de maneira interpolada, mas é muito difícil exprimir temas complexos de forma fácil, o que resulta em possuir mais do que conhecimento, mas sim de sabedoria. O nosso amigo tornou-se duelista da palavra, esgrimindo o verbo com terminologia aguçada, como lâmina de ferir, esquecendo-se de que a nossa é a proposta de ajudar sempre. Portanto, Jesus e Kardec sempre se conduziram dessa forma. Mesmo quando assumiram postura austera, jamais recorreram à violência, ao desrespeito acusador em relação aos seus adversários.
O Espiritismo é grande luz que predominará um dia no arquipélago de estrelas do conhecimento, orientando e iluminando mentes e corações para o alto encontro e a plenitude. Eu concordava totalmente com as suas elucidações claras, robustas. Apesar disso, desejando melhor entender o acontecimento de que tomamos conhecimento, ainda perguntei. Leôncio referiu-se a ter sido membro soldado do Exército de Jesus. O que desejou dizer? Elegante e generoso, o dirigente companheiro esclareceu. Devemos recordar-nos de que no século XV e XVI, na Espanha, dois acontecimentos graves na área da religião assinalaram toda uma época de terror para a humanidade. A primeira teve lugar quando o monge domiciano Tomás de Torquemada foi nomeado um dos inquisidores da fé no ano de 1482. Homem culto, perverso, logo se reuniu com os legistas João de Chaves e Tristão de Medina, de imediato redigindo as instruções e ordenanças dos inquisidores, que somente por ele pessoalmente condenaram à fogueira 8.800 pessoas, mais de 96.504 que experimentaram outras punições. Ainda graças a ele, os reis católicos Fernando e Isabel expulsaram do país mais de 1 milhão de judeus, que de lá fugiram a fim de escapar às hediondas perseguições. O segundo foi a criação da Companhia de Jesus, pelo também dominicano Inácio de Loyola, que após o insucesso como cavaleiro, renunciou às batalhas, mergulhou o pensamento na história da vida dos santos, tornou-se peregrino, trocando a sua pela indumentária de um mendigo. Posteriormente, visitou a Terra Santa, ordenou-se monge, criou a referida ordem, que, se de um lado sensibilizou homens notáveis para o ministério da evangelização dos povos, como José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, por outro, submeteu os indígenas, os silvícolas do Novo Mundo, a arbitrariedades inimagináveis, inclusive quase destruindo-lhes a cultura e a fé primitiva. Juntando-se a esses dois visionários, que nos merecem respeito, mas que exorbitaram no comportamento religioso a que se entregaram, muitos homens e mulheres se ofereceram para servir a Jesus, desde que não abandonassem naturalmente o mundo, nem os seus bens, motivando desgraças inomináveis, cujos frutos amargos ainda se encontram na árvore dos remorsos de incontáveis criaturas. O nosso caro Leôncio fez parte das hostes desses soldados de Jesus, que se permitiam todas as arbitrariedades sob o amparo da justiça religiosa e apoio da secular igreja, contraindo dívidas inumeráveis que continuam pesando na economia moral de cada um. Embora haja retornado à Terra mais de uma vez em experiências expiatórias, na mais recente, aquinhoado com a luminífera mensagem do Consolador, para poder reparar a liberdade muitos encarcerados na ignorância religiosa, eis que voltou a conduta soberba, perniciosa de ontem, sintonizando com os desafetos que o vem perseguindo desde aqueles mais recuados dias. Ao invés de haver utilizado em comum oportunidade para desalgemar-se, continuou no calabouço, a que se permitiu espontaneamente. O período de sofrimento nas regiões purificadoras o auxiliará a agir corretamente em futuros cometimentos. O reencontro com a consciência pessoal e a cósmica, presentes no próximo, mesmo ferido, é inevitável para todas as criaturas. Ante o silêncio que se fez natural, meditando, recordei-me da informação de Dona Matilde quanto ao seu internamento naquele e não em outro pavilhão, por motivos especiais. Para não perder o ensejo de aprendizagem, novamente indaguei. Quais os motivos especiais para que o irmão padecente viesse estar na clínica e não em outra qualquer, já que esta era específica para médiuns fracassados? Como se esperasse pela pergunta, com a gentileza de paciente professor, explicou. O grave comprometimento com o erro não anulou as boas obras que foram praticadas. O irmão Leôncio deixou na terra um patrimônio literário muito nobre,
que vem ensinando e orientando muitas vidas a encontrar o rumo da felicidade mediante o esclarecimento correto e oportuno. As suas defecções são pessoais e por elas vem respondendo, mas também os trabalhos de engrandecimento moral oferecem-lhe créditos relevantes que diminuem as consequências funestas da sua invigilância. Nada desaparece na contabilidade da vida, constituindo sempre valor que faz parte das operações evolutivas dos seres. Ao lado disso, os seus afetos, particularmente a genitora, credora de muitos títulos de enobrecimento, a sua esposa, que conseguira manter o amor acima das vicissitudes, as orações de muitos corações que lhe são afetuosos, intercederam em seu favor, facultando-lhe conquista especial da misericórdia de Deus, que nunca se expressa em regime de exceção por estar aberta a todos os seres do universo. Ademais, em razão da hipnose profunda de que foi vítima, nos recintos expunitivos por onde passou, fixando nele as atrocidades anteriormente praticadas, que necessitavam ser apagadas por intermédio de terapia baseada em vivências passadas, de forma que somente o presente e o futuro pudessem direcionar-lhe os passos, sem os clichês perversos esculpidos no inconsciente profundo, impondo-lhe a amargura e o remorso como edificantes. Faço uma parte para lembrar aqui a importância do esquecimento. Nós esquecemos dos erros cometidos para que isso não atrapalhe a nossa vitória futura. Depois, no fim de tudo, a gente faz o balanço, não é? Continuando. Aqui estagiam médiuns psicofônicos muito hábeis, portadores de excelentes recursos de ectoplasmia, facultando que sejam realizadas sessões próprias para essa finalidade. Cirurgia para a extração de células fotoelétricas implantadas no encéfalo perispiritual, clichês esculpidos na memória psíquica e etc. Foi, portanto, uma providência terapêutica e não uma concessão de privilégio, o que lhe aumenta também a responsabilidade e o compromisso para com a vida. E que lhe está reservado para o futuro? Tornei a perguntar com real interesse, igualmente pensando nas experiências que eu próprio deveria enfrentar em relação ao futuro. Sorrindo com jovialidade, Alberto contestou. Para todos nós, caro Miranda, estão reservadas as oportunidades abençoadas de crescimento e evolução, não importando qual seja o contributo de dor e luta que nos seja imposto. Evolução é processo de renovação constante e de crescimento interior passo a passo, com alegria e tirocínio em torno da realidade. Ainda não foram desenhados os projetos específicos para o retorno do nosso Leôncio à Terra. Muitos que lhe são vinculados encontram-se no plano físico e creio que somente após reunir novamente o clã, revisar conquistas e prejuízos, os mensageiros da verdade irão definir diretrizes para recomeço, tendo em vista as possibilidades do paciente, então renovado e rico de entusiasmo pelo recomeço. A terra é colo gentil de mãe devotada, que sempre nos recebe de volta, ensejando-nos amadurecimento e libertação de grilhões, a fim de que também ela ascenda na escala dos mundos, conforme está programado. Silenciou o bom condutor, ensejando-me refletir um pouco e voltar à nova pergunta. E a jovem médium, como se encontra? Voltará a manter relacionamento com Leôncio? Conheço a moça enganada. Prosseguiu com a sua gentileza e sinceridade. Tenho-lhe acompanhado o processo de recuperação. Pelo fato de haver sido mal orientada, a sua responsabilidade é menor, mesmo em relação ao fracasso no campo mediúnico, no qual deveria exercer a faculdade atormentada, contribuindo para o bem de muitos espíritos que, através do seu concurso, receberiam orientação terapêutica para se libertarem dos sofrimentos e que se estorcegam. Destituída como se encontra de sentimentos pervertidos ou intenções malsãs, foi considerada em nossa instituição como sendo vítima das circunstâncias e da própria fragilidade moral. Recebendo carinhosa ajuda, atualmente vem trabalhando mediunicamente, colaborando no socorro dos desencarnados portadores de alucinações dolorosas que nos seus fluidos encontram um campo de refazimento. Mediante a doutrinação que recebem, passam a ter diminuídos os sofrimentos.
Sempre há oportunidade para todos quantos honestamente se empenhem na tarefa de recuperação de si mesmos e de fraternidade em relação ao seu próximo. A moeda de amor que direcionamos aos outros é raio de luz em nosso caminho de sombras, clareando-nos a marcha. Certamente, em momento próprio, defrontar-se-ão esses espíritos amigos e sentimentos controvertidos para que programem a sublimação do amor através de algum mecanismo de reencarnação. Por enquanto, é prematura qualquer conjectura em torno de como isso acontecerá, cabendo a cada qual o estabelecimento de metas renovadoras e felizes. Sentia-me encantado com as informações esclarecedoras, e porque as horas corressem céleres, retornamos ao gabinete do Dr. Inácio Ferreira para aguardar novas instruções. Certamente que ficaram por ser visitados muitos outros setores do pavilhão, o que ocorreria em momento adequado. Mais aprendizado, meus amigos. E é interessante que os livros que eu estou trazendo para o canal, todos se interrelacionam. São os fatos que ocorrem aqui e ali, personagens que se repetem aqui e ali. Isso vem nos formar uma grande rede de conhecimento. Espero que estejam aproveitando a todos esses estudos que apresentamos aqui. Quero lembrar àqueles que encontram um capítulo perdido que podem sempre acessar a playlist. Na playlist vocês vão ver todos os livros. São mais de 60 livros. Acionando a playlist do livro que estão lendo, ali estão todos os capítulos em ordem, que podem ser consultados e lidos normalmente em sequência. Por hoje ficamos aqui, aguardo a companhia de todos vocês. Até mais.